Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Abroadcast, o meu podcast. Eu sou Bel Oliveira e esse é um espaço onde eu trago os meus pontos de vista, ideias, vivências, opiniões, divagações, reclamações também, né? Por que não? Enquanto uma mulher negra morando fora do Brasil. Hoje é dia 25 de julho e é o dia de Teresa de Benguela e da Mulher Negra no Brasil. Esse dia também é conhecido como Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, um termo que foi criado em 1992 pela Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas. No Brasil, essa data foi oficializada por lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em 2014 e agora eu vou explicar um pouquinho por que eu resolvi gravar esse episódio, além dos óbvios motivos, de que eu sou uma mulher negra e brasileira. O episódio que iria ao ar hoje era um outro diferente, depois desse ato que eu tenho aqui. Vocês sabem que eu demoro um pouquinho para aparecer, mas eu tô tentando gravar todos os episódios para não ficar com esse problema, de tipo, eu gravo um, depois passa um tempo, tenho preguiça e gravo outro, depois não tenho tempo, depois, enfim, não dá para conciliar as coisas. Então, era esse episódio que iria ao ar, falando um pouco do meu retorno, mas ele vai em breve. E aí eu achei que essa era uma data que valia super a pena, um tema que valia super a pena a gente conversar um pouco. Como vocês sabem, eu tenho um canal no YouTube, que é o Bel Que Se Quis. Eu também tenho um contato muito próximo com as pessoas que me escrevem nas redes sociais, especialmente no Instagram. O meu Instagram pessoal é @belferrolive, com V mudo no final. E aí, esses dias, uma mulher que me acompanha por lá deixou um comentário que me motivou a pensar nesse podcast de hoje. A mensagem dela dizia uma coisa mais ou menos assim: Bel, eu tenho uma filha pequena e eu te acompanho para mostrar para ela suas viagens e para dizer que o mundo também pode ser nosso. Eu quase chorei, ou chorei também, não sei, já não lembro mais, mas eu fiquei com isso na cabeça por uns bons dias e fiquei pensando também sobre as referências que, infelizmente, por conta do racismo estrutural e da velha falta de oportunidade muito, muito conhecida das mulheres negras, eu não tive tantas referências como hoje com a internet. Embora grande parte das mulheres que eu vou mostrar aqui sejam de uma outra geração, mas eu, por exemplo, não tinha acesso a elas, às lutas, às demandas e do que podia significar na minha vida quando eu era criança. Eu não quero levar esse papo para um lado triste, mas também não posso deixar de falar um pouquinho sobre as estatísticas do IBGE que apontam que ser mulher negra no Brasil significa sofrer com uma desigualdade acima da média. Isso aí a gente já sabe, Mas aí estão falando inclusive aqui do campo profissional. 71% das mulheres negras têm ocupações precárias ou informais, contra 54% das mulheres brancas e 48% dos homens brancos. O salário médio da trabalhadora negra continua sendo a metade do salário da trabalhadora branca. Mesmo quando a sua escolaridade é similar à escolaridade de uma mulher branca, a diferença salarial gira em torno de 40% a mais para a mulher branca. Enfim, essas são questões que não quero ficar batendo na tecla. Hoje não é um dia, hoje realmente é um dia para falar sobre as inspirações, mas a gente sabe que são muitas questões que envolvem o ser mulher negra, brasileira e latino-americana na América Latina, E, enfim, fora do Brasil também, fora da América Latina também, mas especificamente no nosso país. Eu fiz um curso sobre mídias digitais recentemente e a coisa que mais bateram na tecla nesse curso foi pra gente descobrir o nosso porquê. O porquê que a gente faz qualquer coisa que a gente faz. E aí eu entendi que o meu porquê no canal, que o propósito era esse, falar sobre o que a gente fazia na internet, eu entendi que o meu porquê no canal era mostrar aquelas coisas que eu procurei e não encontrei quando eu saí do Brasil enquanto mulher negra. Porque, por exemplo, se eu tivesse encontrado pessoas negras brasileiras falando sobre como era a situação do racismo na Itália, talvez eu não tivesse escolhido morar na Itália. Então foram essas pequenas coisas, não tão pequenas assim, que eu decidi mostrar no meu canal, vivências, experiências, pontos de vista de mulher negra, porque eu não tinha encontrado. Pode ser que tenha, sim, pode ser que tenha. Eu não consegui encontrar ainda, Eu sei que tem pessoas falando, mas não exatamente do que eu falo. E aí o que eu mais falei nesses dias lá, que o meu porquê era esse, mostrar o que eu não tinha visto e o que eu procurava. E aí, obviamente, a gente tá falando da internet, Porque isso era um curso de mídias digitais, mas isso serve para todo mundo, serve para você que está me ouvindo também. Então é sempre bom a gente começar pelos nossos porquês para saber aonde é que a gente quer chegar. Então, caros ouvintes da Rádio Bel, voltando para a mensagem que eu recebi, eu fiz aqui uma lista com mulheres negras que eu admiro, que eu acompanho a obra ou o trabalho e nas quais eu me inspiro na vida, E eu espero que depois desse episódio você me diga quem são as suas referências lá no Instagram do Abroadcast, que é @abroadcast.bel, e aí a gente continua essa conversa por lá.
Então a gente vai começar por quem? Por Teresa de Benguela, que é a pessoa que leva o nome desse dia no Brasil, justamente conhecida como Rainha Teresa, e que foi uma mulher que viveu no século XVIII, onde hoje fica o estado do Mato Grosso. Teresa era líder do quilombo de Cariterê e passou a ocupar essa posição depois da execução do seu companheiro. Esse quilombo abrigava mais de 100 pessoas, de acordo com as informações que a gente consegue encontrar na internet, e a grande maioria eram negros, mas também tinham alguns indígenas, e o quilombo resistiu da metade mais ou menos de 1730 até 1795, sendo que Teresa foi executada em 1770. Depois que ela foi executada, as pessoas que viviam ali com ela fugiram, alguns conseguiram escapar, outros não, e eles reconstruíram o quilombo e foram lutando ali, tentando manter de pé aquilo que ela já tinha feito, né, já tinha, enfim, organizado, mas no final, em 1795, infelizmente, eles foram derrotados, ao menos temporariamente, porque aqui estamos nós, né, pessoas negras do Brasil, e a gente não sabe quantos de nós descende daquelas pessoas que estavam ali com Teresa de Benguela. A próxima pessoa da lista é ninguém menos que Elza Soares. A Elza teve uma história de vida muito triste, mas hoje o que ela me passa, e acredito que para a maioria das mulheres negras que a acompanham nas redes sociais, né, nas coisas que ela faz na carreira dela, é esperança. Eu já falei sobre a Elza em alguns vídeos que eu fiz no canal. Ela teve um primeiro casamento muito cedo, com um homem muito mais velho que ela, que era abusivo, era um casamento abusivo. O pai dela forçou a casar, e ela passou por todas as necessidades que a gente possa imaginar na vida. E depois, enfim, pulando muitos capítulos da vida dela, depois de já ter alcançado a fama, ela se casou com o Garrincha, que era aquele jogador de futebol. Também foi um casamento conturbado. E a Elza passou por muitas perdas, coisas muito pesadas mesmo, morte de pessoas próximas. Desde o início da carreira, ela falava sobre questões que afetam a vida da mulher negra, como racismo, pobreza, fome, violência doméstica. Imagina que a Elza começou a carreira dela muito cedo. Mas, enfim, acompanhando a Elza ao longo dos anos, ela mostra pra gente que a vida, sim, vão aparecer momentos de grande dificuldade, claro que para uns mais, para outros menos. Essas adversidades podem aparecer pelo caminho, mas ainda assim a vida tem que ser celebrada. A Elza foi inclusive uma das pioneiras a promover o afrofuturismo na música. O afrofuturismo é um movimento que visa trazer, eu não sei explicar direito, gente, estou falando assim bem por alto, pode ser que eu esteja falando alguma coisa que não esteja certa, mas procurem por aí, afrofuturismo. É um movimento que visa resgatar as nossas referências africanas, né? Então a Elza foi uma das primeiras que trouxe esse movimento para a música, completou 90 anos recentemente e tá aí cheia de lição de vida e de inspiração para todos nós que a acompanham na carreira, nas redes sociais e na vida mesmo. Vamos falar um pouco sobre a Zezé Mota. Zezé Mota tem 76 anos, uma carreira brilhante como atriz e cantora. Eu nem sabia que ela era cantora, para falar a verdade, descobri recentemente, mas ela tem álbuns gravados, acho que 3 ou 4 álbuns gravados, tudo isso nos anos 70. A Zezé veio de uma família pobre do interior do Rio de Janeiro, depois a família dela se mudou para o Rio, capital, quando ela era muito pequena ainda, passaram por dificuldades financeiras, mas a vida da família dela melhorou quando ela tinha mais ou menos 12 anos, porque a mãe dela montou um ateliê de moda no Rio de Janeiro. O pai dela incentivava ela a ser cantora e a mãe queria que ela seguisse os passos, porque já tinha ali o ateliê, mas a gente já sabe o que ela escolheu fazer, né? Na adolescência ela trabalhava de dia e estudava de noite para ser professora, e nos finais de semana ela começou a estudar numa escola de teatro super famosa do Rio, que se chama Tablado, e foi nessa escola que ela se formou enquanto atriz e estreou nos palcos em 1967 numa peça do Chico Buarque. E aí eu vou fazer um adendo aqui. Ela e a Marieta Severo, que é ex-esposa do Chico Buarque, elas se conheceram quando ainda eram crianças, porque os pais da Zezé, enquanto trabalhavam, deixavam ela com uma tia, e essa tia era casada com um cara que era porteiro de um prédio, e esse prédio era onde a Marieta Severo morava. Então elas fizeram amizades ainda quando crianças, não sei se são amigas até hoje, mas enfim, é uma carreira de cinema, de teatro, de TV louvável, e eu acho que a gente consegue imaginar o quanto era difícil, ainda mais difícil do que hoje, ser uma atriz negra, né, na época em que ela começou, lá nos anos 60, 70. Glória Maria. Tem como a gente falar de pioneirismo de mulheres negras e não falar dela? Eu acho que não faz nenhum sentido. A Glória nasceu no Rio de Janeiro, se formou em jornalismo na década de 1960, e aí ela foi uma vez no programa do Chacrinha. Pra quem não sabe o que é o Chacrinha, Google, né? Crianças, procurem aí, era um programa de auditório bem famoso. E ela foi porque ela era princesa daquele bloco de carnaval do Rio de Janeiro super famoso, o Cacique de Ramos.
anos. E lá, ela, que não era boba nem nada, enfim, conversando com as pessoas por ali, tinha acabado de se formar em jornalismo, saiu com um estágio para começar a trabalhar, para começar a ser estagiária lá na Rede Globo, né? Ela foi a primeira repórter negra da televisão brasileira, estreou em 1971 na Globo, depois foi âncora de vários jornais da emissora, apresentou o Fantástico por quase 10 anos, e aí a primeira vez que eu ouvi falar da palavra sabático, eu não sabia o que era um sabático, foi quando a Glória Maria resolveu fazer o tal sabático, né? Ela tirou um período de 2 anos para ficar ausente da televisão, e aí quando ela voltou, apresentavam as reportagens especiais, viagens, mundo afora e tudo mais, e eu olhava assim aquela mulher negra, eu falei, gente, Glória Maria é tudo que eu quero ser, né? Porque imagina uma criança, não era criança mais, mas enfim, era adolescente. E aí eu já tinha ali aquela vontade de viajar, sonhava um dia poder conhecer o mundo como ela conhecia. Não ter, obviamente, mais página no passaporte para colocar tanto carimbo. Enfim, estou aqui tentando fazer a minha versão humildemente de Glória Maria, maravilhosa. O pioneirismo dela também, infelizmente, tem um lado ruim. Ela foi a primeira mulher negra a usar uma lei contra o racismo no Brasil, depois que o gerente de um hotel em que ela estava hospedada, ou não sei se ela estava hospedada ou se ela estava de passagem pelo hotel, disse que ela não podia usar a entrada principal do lugar, mas aquela famosa entrada de serviço que é, né, onde essas pessoas racistas e escrotas esperam que a gente use a vida inteira. E aí ela acessou essa lei que chamava... como chamava a lei? Afonso Arinos, alguma coisa assim. Dei uma procuradinha também. Mas enfim, Glória Maria é um ícone vivo e que inclusive se recuperou recentemente de um câncer. Então desejo muita saúde e vida longa para ela. A próxima mulher é a Érica Malunguinho, que tem 38 anos e nasceu naquela terra maravilhosa que é o Recife. E quando ela foi eleita deputada federal pelo PSOL, eu não sei se fala PSOL ou PSOL, mas enfim, o partido político, em 2018, ela se tornou a primeira mulher transexual da Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso só em 2018, para vocês verem o quanto a gente é retrógrado, né? A Érica é mestre em Estética e História da Arte pela USP e no seu mandato ela defende e propõe melhorias para a vida das populações negras, da população LGBTQIA+, eu sempre tenho que ler isso porque eu sempre me perco, as comunidades tradicionais como os quilombolas, direitos das mulheres, da população carcerária. E aí eu achei uma coisa muito interessante a respeito do sobrenome dela, porque o sobrenome é Malunguinho, mas antes era Silva. Esse Malunguinho faz referência ao culto a uma das entidades das florestas pernambucanas. Malungo vem do banto, que significa camarada ou companheiro, e era assim que os escravizados se referiam a outros que, como eles, atravessaram o oceano e tiveram que começar uma vida nova do lado de cá, do lado do Brasil. Não estou do lado de cá, estou do outro lado, mas enfim. Em 2016, ela criou o Aparelho Luzia, que é um centro cultural e também é político, e que é como uma espécie de quilombo urbano para estimular e promover produções artísticas e intelectuais do povo negro em São Paulo. Achei super incrível essa ideia. Inclusive, quando eu estive em São Paulo pela última vez, a gente até pensou de ir lá, mas acabou não dando. Foi uma passagem muito corrida por São Paulo, mas da próxima vez, com certeza, esse lugar será incluído na nossa visita. A próxima mulher da lista é uma paulistana que eu admiro muito, embora eu tenha conhecido muito recentemente, pro meu gosto, né? Poderia ter conhecido muito antes, que é a Cida Bento. Ela é paulistana da Zona Norte de São Paulo, veio de uma família com poucos recursos e foi a primeira da família a concluir o ensino superior. Ela é doutora em psicologia pela USP, diretora e uma das fundadoras em 1990 do Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades, que é o CERT, que é uma instituição que atua na redução das desigualdades raciais e de gênero no ambiente de trabalho. Foi nomeada em 2015 pelaquela revista, acho que é inglesa, The Economist, como uma das 50 pessoas mais influentes no campo da diversidade. Voltando um pouquinho no tempo, ela escreveu a tese de conclusão do doutorado com o seguinte tema: Pactos narcísicos no racismo, branquitude e poder nas organizações empresariais e no poder público. Uma tese que está online, disponível, vou deixar inclusive o link aqui na descrição desse episódio. Todos os links que eu falar eu vou deixar na descrição do episódio, depois vocês deem uma olhada. Vale muito a leitura dessa tese, pelo título acho que já dá para perceber que vale a pena dar uma olhada. E ela também escreveu recentemente sobre eugenia e coronavírus, vou deixar o link também na descrição para vocês darem uma olhada e procurem tudo aquilo que vocês verem o nome Cida Bento, seja lá em que forma ela esteja produzindo, vale a pena acompanhar. E aí, falando em todas as formas que ela pode produzir pra gente aqui, eu tava ouvindo uma palestra dela recentemente, e uma fala dela me deixou pensativa por muitos dias, assim, tipo, na hora foi tipo, nossa, explodiu a minha cabeça. É uma coisa que, enfim, existem situações dentro do racismo que a gente muitas vezes não consegue captar uma nuance, não consegue entender. Então essa fala da Cida Bento me fez pensar sobre muitas coisas que sim, eu já pensava, mas não conseguia dar forma ao meu pensamento.
Ela estava falando sobre a neutralidade dos brancos no geral, mas no caso ela estava usando um exemplo de pessoas de um movimento sindical, porque ela fundou o CERT, né? Então ela sempre dá palestras relacionadas a essa coisa, relação de trabalho e desigualdade. E aí quando os brancos eram perguntados o porquê os trabalhadores negros tinham os piores empregos, recebiam menos, a resposta que ela ouvia de quase todos no geral ali era de que tudo isso tinha sido causado por séculos de escravidão, que a gente sabe que aconteceu no Brasil, e que os descendentes dos escravizados, nós, população negra, a gente só colhia os frutos disso, mas para ela o que ficava muito explícito ali naquelas conversas era que os brancos, a partir desse lugar de neutralidade, nunca se viam como parte da história do Brasil. Ela disse que o que definia a branquitude no Brasil era a palavra herança. O tipo de herança que os brancos e os negros têm no Brasil é diferente, e a gente não tá falando de herança de dinheiro, né? Alguém morreu e deixou, tipo, sei lá, R$10 pra você, não é isso. É uma herança que tá nas instituições, nas escolas, nas universidades, no imaginário popular, nos livros que pretendem contar a história do Brasil, né? Porque, enfim, as histórias do Brasil são contadas, antigamente eram contadas por quem tinha mais dinheiro. Infelizmente ainda existem pessoas que não têm acesso a coisas básicas, mas a gente tá cada dia mais democratizando o acesso a produzir conteúdo, a produzir informação. Mas antigamente quem mandava eram os brancos, e esses brancos contavam a história da maneira que eles achavam mais interessante. Então essas pessoas levam também para os livros essa idealização do que é o branco no Brasil. A grande maioria, inclusive, ela falou que quando perguntados sobre questões de racismo, escravidão, eles se resumiam a dizer aquela velha frase, né, tipo, mas eu não sou escravocrata, meu avô não era escravocrata, ninguém na minha família escravizou ninguém. E aí a conclusão que ela chegou é de que o lugar que nós negros ocupamos na sociedade hoje é uma herança, mas o lugar que os brancos ocupam na sociedade é mérito, é fruto do trabalho árduo deles, ou seja, aquela velha coisa, né, tipo, o que eu tenho hoje é porque me esforcei muito, meu avô chegou aqui sem nada, mas a gente batalhou do zero, como se o povo negro não tivesse batalhado, não tivesse feito tudo o que era possível e impossível. E aí ainda falando sobre essa palestra, ela estava dizendo, né, que são sempre os mesmos homens brancos, cis, hétero, de um certo nível escolar, de famílias influentes, todos se amparando numa eventual queda, mancada, enfim, qualquer coisa que falem, tem sempre um cobrindo a merda do outro, ocupando esse lugar de poder como se fossem sempre mais competentes e assim fossem as pessoas, né, os escolhidos divinamente, porque eles têm a capacidade de exercer esse poder, e eles fazem isso porque isso é uma espécie de visualização do que essas pessoas queriam que o mundo fosse, né, que continuasse sendo dominado por eles, que são minoria numérica, mas obviamente são maioria porque detêm os meios de poder, né, no Brasil e no mundo, geralmente. Então, enquanto eles têm todas as pontes possíveis, todos os amparos que eles necessitam para fazer qualquer coisa, o negro prossegue sem ter com quem contar e segue aí. Infelizmente, a gente tem que lutar contra a corrente todos os dias para fazer as mínimas coisas. Vamos para a próxima mulher, que é a Jaciana Melquiades, que é uma educadora e também é historiadora pela UFRJ, a sócia fundadora de uma marca de brinquedos educativos chamado Era Uma Vez um Mundo. A Era Uma Vez um Mundo tem um feito histórico. Ela foi a primeira loja física do Brasil dedicada a bonecos negros. E aí você pode se perguntar quantos anos atrás isso aconteceu, e a resposta é 2019, o ano passado. Antes disso não existia, mesmo com 54% da população brasileira sendo negra. A trajetória dessa marca está bem ligada com as transformações pessoais da vida da Jaciana, que passou pela transição capilar durante a gravidez, e nessa época ela começou a fazer parte de um coletivo que tinha como foco questões raciais focadas em meninas, né, em crianças nas escolas. A proposta do coletivo dela era levar atividades para as escolas que fortalecessem a autoestima das pretinhas, né, das nossas pequenininhas, mas aí as integrantes do coletivo esbarraram na falta de material didático e até de brinquedos que tivessem significativa representação para essas crianças, né? Porque a gente sabe que o que todo mundo ganha, ou quase todo mundo ganha, durante a infância, especialmente pessoas que têm a minha idade, aí na casa dos 30, 30 e pouco, a gente não tinha boneca preta. Basicamente, o que a gente tinha era Barbie, ou as genéricas da Barbie. Eu, por exemplo, nunca tive uma Barbie, né? Mas tinha genéricas da Barbie, que eram todas bonequinhas brancas, do cabelo liso, loiro, geralmente, e era isso que a gente tinha para se ver representada, para brincar, para, enfim, criar todas as histórias dentro da nossa cabeça. Não é à toa que muitas de nós cresceu odiando o nariz, o corpo, o rosto, porque tinha essas bonecas como aquilo que era o padrão de beleza de uma maneira ou de outra. Ainda que uma criança não entenda muito o que é o padrão de beleza, se você vê que na caixa tem uma coisa, um pedaço de plástico que é alta,
pernas longas, finas, cabelo liso, rosto diferente do seu, então você entende que você não é representação de beleza em nenhum lugar, né? E aí quando elas chegaram nas escolas para tentar fazer esse trabalho com as crianças, elas não tinham nem o que mostrar para as crianças. O processo de transição capilar dela então começou com a gravidez, no período próximo ali à gravidez, e aí durante a licença maternidade, ela ganhou uma máquina de costura da mãe, e ela usava o tempo ali naquela máquina para sair um pouco da função de mãe em tempo integral. Ela tinha um bebê acho que de 2 meses nessa época em que ela começou a costurar. E ela fazia também brinquedos para o filho dela, porque ela não encontrava nas lojas que a gente fala lojas tradicionais aquilo que ela procurava, que eram referências para a criança que ela tinha acabado de ter. E foi aí que o projeto começou a tomar a forma que tem hoje. No início, todo o material que ela produzia era para as atividades que elas faziam, né, que o coletivo dela levava para as escolas. Mas depois a Jaciana passou a ver potencial naquilo que ela fazia, obviamente, e começou a vender os produtos. E os produtos dela vão de atividades até os livros e os bonequinhos pretos, que são a coisa mais linda do mundo. Quisera eu ter um, né? Quando eu for ao Brasil, vou tentar comprar um. Inclusive para dar para minha sobrinha, porque eu acho a coisa mais linda. Tem uma boneca chamada Dandara, eu acho que é uma linha, na verdade, chamada Dandara, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Procurei a Jaciana, inclusive, nas redes sociais. E ela também dá cursos, né? A empresa dela dá cursos de formação para profissionais da área da educação. E só para finalizar, eu achei uma declaração dela que diz o seguinte, falando das bonecas, né? Dos bonecos no geral. O impacto na criança negra é de ela saber que ela existe, porque está ali um espelho que reflete a existência dela. E o impacto na criança branca é ver que os negros não existem para servi-la. Então é importante que não só crianças pretas, negras, né, tenham esse produto, tenham bonecas, representação de pessoas negras, mas também pessoas brancas, para entender que a gente é ser humano, como eles também, a nossa humanidade precisa ser resgatada, inclusive nesses momentos como brincar, que parece uma coisa assim, né, parece muito inocente, muito lúdico, mas na verdade isso também demanda representatividade. Bom, essas são algumas das mulheres que eu admiro, mas eu não conheço. E claro que não dá para encerrar esse episódio sem falar das pessoas com as quais eu convivo no meu dia a dia, né? Seja na vida real ou virtual. As minhas maiores referências, acho que vocês podem imaginar, são a minha mãe e a minha irmã, que são 2 mulheres negras, que são o meu porto seguro e são os meus maiores exemplos de vida. A minha mãe viveu e trabalhou em casa de família em troca de estudos, e aí conseguindo ter esse acesso à educação, ela deu pra gente a chance de ter a mesma coisa, sem que a gente precisasse passar pelo caminho muito difícil que ela passou. Minha mãe se formou no antigo magistério, com menos de 20 anos, magistério era quando você estudava para ser professora. E ela sempre foi uma das melhores alunas dessas escolas por onde ela passou, e nessas escolas ela era, se não a única pessoa negra, uma das poucas, porque eu tô falando de uma senhora que tem 75 anos, que foi colocada lá por uma família branca e rica da cidade onde a gente nasceu, e na casa de quem ela morava desde os 7 anos de idade, e acho que vocês sabem que a maioria da população maranhense não é branca. Nessa época só quem estudava era quem podia bancar mesmo, né, que eram os famosos filhinhos de papai, então não tinha muita gente como ela por lá. A minha mãe foi professora a vida inteira, né, ela já tá aposentada hoje em dia, mas antes de se aposentar ela entrou na faculdade com mais de 50 anos para estudar letras. Além de todo esse currículo que eu tô falando aqui, ela é uma pessoa incrível e é uma mãe incrível que criou a gente sozinha com muita dificuldade, porque eu acho que todo mundo pode imaginar que a vida de uma professora de escola municipal do interior do Maranhão não é a mais fácil e luxuosa de todas, né? Mas lá em casa a gente... nunca faltou nada pra gente, inclusive o direito de escolher, que é uma coisa que não é muito comum entre pessoas como nós, que vêm de uma classe mais baixa, que são negras, que estão no interior do país, né, onde não são os grandes centros, mas a gente teve esse direito de escolher, a gente pôde errar, a gente pôde acertar, a gente pôde decidir, e ela nunca deixou de apoiar a gente em todos os passos que a gente deu até aqui. A minha irmã também é um exemplo de força pra mim, ela se mudou pra uma cidade grande que a gente mal conhecia, assim, a gente ia lá passear de vez em quando, mas eu sempre falo, hoje em dia, quando eu faço vídeos de viagem, que uma coisa é você visitar um lugar enquanto turista, outra coisa é você morar. E ela mudou para essa cidade sem conhecer ninguém. Claro que ela teve todo o apoio da minha mãe, mas ela batalhou ali para ter o espaço dela, para entrar numa faculdade, para trabalhar, para ser respeitada numa cidade. A gente vem de uma cidade que tem 100 mil habitantes, e essa cidade onde ela morou, que é Goiânia, que eu também morei, é uma cidade grande, né? Assim, acho que hoje em dia Goiânia, região metropolitana, tem mais de 2 milhões de habitantes, então não era exatamente a mesma coisa do lugar onde a gente estava acostumado a transitar, onde todo mundo conhecia a gente, onde todo mundo conhecia a minha mãe, se alguma coisa acontecesse, é a filha de fulana de tal, vocês sabem como é que é a cidade do interior, né? Então ela mudou pra lá com 17 anos e enfrentou todas essas coisas, enfim, gente, pra vocês terem uma ideia,
Hoje em dia a gente tem todas as facilidades, vocês estão me ouvindo aí pelo celular com toda certeza, mas na época que a gente saiu de casa, por exemplo, que eu saí de casa com 17 anos também para estudar fora, a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha nem celular. Eu, na verdade, acho que eu tive celular um ano depois que eu já estava morando fora da casa da minha mãe, e eu ligava de orelhão para minha mãe usando cartão. Não sei se vocês crianças conhecem, mas a gente ligava com cartão antigamente, e com a minha irmã foi ainda um pouco, assim, é mais ou menos a mesma época, né? A gente tem 3 anos de diferença, então não tinha essa coisa tipo assim, aconteceu alguma coisa, eu vou ligar para minha mãe hoje e reclamar e vou pedir, enfim, não era assim. A gente se ligava uma vez por semana nos finais de semana, porque era mais barato, e eu ligava, se fosse uma urgência muito grande, a gente pegava um cartão e ligava durante a semana. Qualquer dificuldade que ela tenha passado, ela teve que enfrentar sozinha. Tinham pessoas da confiança da minha mãe não deixou ela lá sozinha sem ninguém, mas não era minha mãe, não éramos nós, né, da família dela, família primeira. Então ela passou por muita coisa que ela teve que enfrentar sozinha, e isso eu admiro muito. Alguns anos depois que ela entrou na primeira faculdade, ela viu que não era aquilo que ela queria e ela resolveu fazer faculdade de Direito, e quando ela estava quase terminando a faculdade, ela engravidou da minha sobrinha, e eu sei que todo mundo consegue imaginar o quanto é difícil conseguir tempo, motivação e dinheiro também para voltar para os estudos quando você é mãe solo de um bebê, mas ela conseguiu essa proeza. Um ano depois que a minha sobrinha nasceu, ela voltou para Goiânia, voltou para os estudos, ela se formou. Assim que ela se formou, né, eu vim para cá, comecei o meu processo de mudança meio que para vir para cá. Eu vim para cá, ela foi para nossa cidade de novo, e lá ela começou a estudar para a OAB sozinha, sem cursinhos. Não sei se alguém que tá me ouvindo aqui já fez direito e tentou fazer o exame da ordem e tal. É muito difícil, é uma coisa realmente muito difícil, e tem cursinhos preparatórios para isso, mas ela não fez cursinho, ela estudou sozinha, na marra, de madrugada, na hora que dava, sabe? E depois de algumas tentativas, ela conseguiu passar nesse exame da ordem. Assim, foi realmente muito difícil para ela passar, por todas as circunstâncias, inclusive por ter uma criança, um bebê em casa, né? Uma criança pequena em casa, que a minha mãe ajudava, claro, mas não é a mesma coisa de você ter cabeça fresca, tempo livre, cursinho, dinheiro, recurso, não era nada disso que ela tinha, mas ela conseguiu. Acho que o dia que as duas se formaram foi muito especial. Eu estava na formatura delas duas, e para mim foi um dia muito, muito especial, porque só quem vem de uma família negra entende o quanto é difícil alcançar esse lugar, e saber que dali, daquela realização delas, potencialmente vão surgir oportunidades para outras de nós virem, né? Para mim, no caso, que sou a mais nova delas, e ter oportunidades de uma vida melhor para nossa família. E eu quase chorei agora, porque eu tenho muito orgulho da minha família, sério mesmo. Eu também não poderia deixar de falar, né, que já que a gente está falando de pessoas reais, pessoas que fazem realmente parte da nossa vida, do nosso dia a dia, eu não posso deixar de falar aqui das minhas companheiras do coletivo Influência Negra. Se vocês ainda não acompanham Influência Negra nas redes, é @InfluênciaNegra, lá no Instagram. Inclusive tem um podcast que é conduzido por uma das minhas companheiras de coletivo, que é a Natália, mas eu vou falar delas aqui rapidinho. Eu não podia deixar de citá-las aqui nesse episódio hoje, porque recentemente a gente passou por momentos de dificuldade no grupo, e se não fosse a força delas, a ajuda delas todas, a gente não tinha conseguido encontrar uma solução para esse problema, e a gente passou por isso tudo muito junto, assim. Para mim foi muito significativo ter o apoio delas num momento difícil. Essas maravilhosas são a Érica Ribeiro, que é @EraRibeiro, que é atriz e ativista, é a dona do canal Vai Trazendo do YouTube, e a dona do baby hair mais incrível, luxuoso do território nacional e adjacências. Depois nós temos a Nath Braga, que é @NathBragaP, jornalista finíssima do The Intercept Brasil, dona do canal Nath Braga lá no YouTube, além de podcaster, como eu falei, no podcast do Influência Negra, e é a dona de todo o afrodeboche disponível na internet brasileira. A gente também tem a Cristiane Faria, que é conhecida como Nega Cleo, @Nega_Cleo, relações públicas, assessora de imprensa, social media, modelo, porque beleza não lhe falta, não é mesmo? Entre tantas outras coisas. E a gente tem a Railane, que é @Railane Souza. Railane, vou soletrar, gente. HAILANNY Souza com Z, que é advogada, chefona do conteúdo da página do Influência Negra, ela que posta tudo lá, maravilhosa, mantendo as redes alimentadas. Eu não teria a disposição que a Rai tem para fazer, mas ela faz com maestria. Dona do projeto Preta em Pixels, que é uma mistura de fotografia com poesia, e é uma pessoa, gente, que manda áudio nos grupos com as gaitadas que ela dá, e a gente morre de rir só de escutar o áudio que ela mandou. Então, queria agradecer a essas mulheres que fazem parte da minha vida, todas elas, e a minha família, claro, como eu acabei de falar. Eu sei que vão ter milhares de mulheres negras que eu não citei aqui,
E é isso mesmo, isso é ótimo porque a gente, né, somos muitas, somos maravilhosas, somos diversas e a gente é o resultado da força, da luta e da resistência das que vieram antes de nós, das que caminharam do nosso lado e também das que precisam de nós. E eu queria continuar essa conversa lá no Instagram do Abroadcast, que é @abroadcast.bel, onde você pode me dizer quem te inspira e por quê. Se eu esqueci de falar alguém aqui, se eu esqueci de citar, se você pensa que tem mais pessoas para acrescentar. Tem muitas outras pessoas que eu queria colocar aqui, mas achei que ia ficar muito longo o episódio. Também ia dar mais trabalho para pesquisar. Eu queria ter falado, por exemplo, da Sueli Carneiro, da Jurema Werneck, várias outras mulheres incríveis, a Carla Cotirene, enfim. Nomes e nomes e nomes, joguem aí na roda, vão lá pro abroadcast.bel, lá no Instagram, e a gente continua essa conversa. E se você for uma mulher negra, saiba que a sua existência é motivo de orgulho para todas nós nesse mundo que luta para nos aniquilar todos os dias. Então siga firme, tá bem? Mais uma vez, você me encontra no @belferrolive, que é o meu Instagram pessoal, Ferrolive com V mudo no final. Também tô no Twitter como Belxiquis. Todos os episódios do Abroadcast podem ser ouvidos no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Radio Public, no Breaker e no Pocket Casts. Então é isso, a gente se vê no próximo... Se vê não. A gente se ouve nos próximos episódios. Eu espero que vocês tenham gostado. Os links que eu falei estão aí na descrição. E é isso, gente. Vamos manter contato, continuar essa conversa lá no abroadcast.bel. Um beijinho e até semana que vem, ou enfim, espero que seja o próximo. Beijo, tchau!